terrenos da alma humana. E aí Mateus 13, versículo 1 diante diz: naquele mesmo dia, saindo Jesus da casa, sentou-se à beira do mar. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então se aproximaram os discípulos e lhes perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem, de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração desse povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Mas bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, ou ouvir e o que ouvis e não ouviram. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Esse frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Amém. Pai querido, nós te agradecemos, Pai, e te louvamos pela vida de cada um de teus filhos. Te agradecemos por cada irmão que se esforçou para estar aqui na tua casa nesta noite de terça-feira. Nós te louvamos, Pai, pela vida de cada irmão, irmã, jovem, adolescente, criança, irmãos da terceira idade, a todos que estão aqui cultuando o teu nome e vieram para ouvir a tua palavra. Que todos possam ser edificados, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que ele está sentado, irmãos. Meus queridos, eu tenho uma palavra de Deus aos nossos corações nesta noite. Eu quero falar sobre o tema os terrenos da alma humana. Provavelmente não vou conseguir terminar hoje esse tema e ficará partes para a próxima terça-feira. Mas nós vemos aqui Jesus. Ele falou primeiro para a multidão e depois os discípulos não entenderam. E ele teve que dar toda uma explicação e voltou a explicar
esta parábola para os discípulos. Mas, em suma, o que Jesus estava falando é que existem 4 tipos de terrenos, 4 tipos de solos. E eu quero falar sobre esses terrenos da alma humana, que, quem sabe, todos nós já passamos por um pouquinho de cada um desses terrenos, mas o Senhor, por fim, fez de nós uma terra boa, porque a semente germinou, e você está aqui dando fruto para a honra e glória do Senhor, aleluia. Irmãos, os 4 tipos de solos, de terrenos que Jesus falou em sua parábola, representam então, não só o terreno da alma humana, representa bem da verdade 4 personalidades distintas, ou 4 estágios da nossa personalidade, da personalidade humana. Nós vemos que as leis e as regras de conduta tentam mudar o ser humano de fora para dentro. Mas nós vemos, irmãos, as sementes que Jesus queria plantar, objetivava mudar o homem, e sempre a palavra de Deus vem para mudar de dentro, lá do coração, de dentro para fora. Jesus sempre foi, irmãos, um grande semeador, um grande plantador da boa semente. Ele sempre investiu para que essa semente viesse encontrar uma boa terra para a frutificação, para que todos pudessem ter resultados positivos. Mas nós vemos aqui, vamos meditar em cada um desses solos. Vamos meditar aqui o primeiro tipo de terreno. A Bíblia diz que veio o semeador e semeou. A bem da verdade, ele semeou a semente em todos os terrenos. Não há o semeador, o pregador, a palavra. Nós não podemos fazer acepção de pessoas. A palavra tem que ser pregado para todos. Porém, quando o semeador colocou a semente e semeou a semente, uma semente caiu na beira do caminho. E é aqui que eu quero meditar um pouco com os irmãos. O primeiro terreno é o solo, aquele terreno à beira do caminho. Jesus disse que uma semente caiu à beira do caminho, e Jesus, ele está aqui dizendo que esse à beira do caminho são aqueles que ouvem a palavra, que até dão crédito à palavra, que até realmente têm admiração pela palavra, mas vindo as aves a comeram, porque ela estava à beira do caminho. Meus irmãos, esse solo à beira do caminho, é esse terreno compactado, é esse solo compacto, endurecido, impermeável, aonde a semente não consegue penetrar no sulco da terra, porque é uma terra batida, é uma terra compacta, é uma terra trilhada, é uma terra pisada, é uma terra endurecida, e a semente não consegue entrar, e daí vem as aves e comem aquela semente. E assim a Bíblia diz, agora jogando para o lado espiritual, e vem o maligno e arrebata e tira aquela semente do coração para a pessoa não servir ao Senhor. As sementes que ali são lançadas, elas não penetram, porque não encontram condições mínimas para germinar. O solo é endurecido, é um solo batido, é um solo que foi trilhado, palmilhado, de forma que não tem como a semente entrar. Terra boa apenas para as aves, que ali avistam facilmente as sementes espalhadas pelo solo, e assim as aves fazem festa. Não pode ver
num solo onde cai algumas sementes, onde é solo batido, trilhado, passado por carros, passado uma estrada batida, onde as pessoas pisam, ela vai se endurecendo. Ali, se jogar a semente, ela vai ficar a flor da terra, ela não vai penetrar. E as aves fazem a festa, porque as aves estão vendo a semente e vão lá e pegam a semente. Meus irmãos, esse tipo de terreno representa os que têm seu próprio caminho. São aquelas pessoas que não estão abertas para algo novo, não estão dispostas a aprender, não abrem o coração para a palavra, até se entusiasmam, mas a palavra não consegue penetrar no coração dessas pessoas. As suas ideias são as que são absolutas, são pessoas que não deixam Deus, a palavra de Deus, mudar, transformar, penetrar no coração. Eles ficam sempre na superficialidade, sempre eles ficam muito aquém daquilo que Deus tem para a vida do cristão. São pessoas que têm suas próprias ideias e pensam que suas ideias são as absolutas, são as verdadeiras. São pessoas de coração endurecido, compactado, como uma terra de uma estrada assim, onde muitas pessoas passam, onde uma terra de bastante trânsito, uma estrada de bastante trânsito. Então, aquela terra vai ficando compacta. E assim, irmãos, são essas pessoas. São pessoas que são rígidas, são fechadas, são duronas, são pessoas temosas, que não deixa a palavra de Deus moldá-lo, transformá-los, não deixa a palavra de Deus fazer o que lhe apraz. Irmãos, são aquelas pessoas que quando põem uma coisa na cabeça, tem que ser do jeito que ele acha, não é do jeito que a palavra de Deus acha, não é do jeito que a palavra de Deus diz. Devemos tomar todo o cuidado possível, irmãos, para que certas coisas não venham endurecer o solo do nosso coração, mas que o solo do nosso coração possa sempre estar sugado com a ação do Espírito Santo, para que a palavra de Deus possa penetrar, para que a palavra de Deus não encontre dificuldade em penetrar no nosso coração, na nossa vida. Muitas vezes o constante passar de certas pessoas, certos amigos e outras influências na nossa vida, venham muitas vezes fazer com que o solo do nosso coração fique impermeável. Tem pessoas, irmãos, que vão tendo certas amizades, certas influências, andam com certas pessoas, tem certos tipos de amigos que vão influenciando de tal maneira que as pessoas ficam, o solo do seu coração fica impenetrável para a palavra de Deus. É aquela semente que cai à beira do caminho, que não consegue penetrar, para que a semente venha germinar e dar frutos e frutos de alegria. Mas as influências de certas pessoas na vida de alguns cristãos vão fazendo eles ficar avesso à palavra, vão ficando com os corações endurecidos, vão ficando realmente insensível à palavra de Deus. E isso, irmãos, tem feito muito estrago na vida de muitos cristãos. Quantas pessoas, irmãos, que por ter amigos, outros conhecidos, mas pessoas muitas vezes que não são qualificadas, mas essas pessoas vão influenciando o coração, influenciando os pensamentos, e daqui a pouco o coração do cristão está petrificado, ele não consegue mais ter a sensibilidade de sentir a presença de Deus, de sentir a voz de Deus, de sentir a direção de Deus. Outras vezes é aquilo que ele vê, aquilo que ele está lendo, as literaturas que nós lemos, os programas filmes, enfim,
a internet, tantas coisas, muitas vezes, se você não cuidar, vai fazendo com que o solo do teu coração vai ficando endurecido, insensível para a palavra de Deus, de tal maneira que daqui a pouco a palavra de Deus não faz mais efeito, daqui a pouco a palavra de Deus não tem mais crédito, daqui a pouco ouvir a palavra de Deus e ouvir uma outra coisa, as pessoas colocam no mesmo patamar. São pessoas que é aquela semente que caiu no solo à beira do caminho. Muitas pessoas ficam com o coração petrificado pelaquilo que estão ouvindo, pelas músicas que estão ouvindo, pelos prazeres que estão vivendo, prazeres entre aspas e fora, ou pelas ambições pessoais, tudo isso, ou os pensamentos que vão ocupando a mente, o coração, tudo isso vai muitas vezes penetrando no coração e endurecendo o solo do coração. E a semente que é a palavra de Deus não consegue mais germinar, não encontra mais um terreno próprio para que a semente venha germinar e a pessoa venha frutificar. Quantas pessoas, irmãos, que muitas vezes é a amargura, são os ressentimentos da vida, são as pressões do dia a dia, vão fazendo a pessoa ficar com o coração endurecido, são solos endurecidos, são pessoas que recebem a semente, porém não compreendem a mensagem do Evangelho. Foi o que a palavra de Deus diz: ouvem, mas não compreendem, estão ali junto, mas não acontece nada. São pessoas de caráter duro, são pessoas que não são sensíveis à voz de Deus, são pessoas onde o seu prazer está no mundo e a sua vida espiritualmente é aquela vida frustrada, é aquele crente fracassado espiritualmente, porque a semente, que é a palavra de Deus, o Evangelho, não consegue encontrar um solo fértil, não consegue encontrar um solo apropriado, mas é aquela semente que cai à beira do caminho, aquele caminho trilhado, pisado, endurecido, onde a semente não penetra e fica sempre na superfície, e vem o maligno e arrebata aquela semente para que a pessoa não possa realmente ter experiência com Deus. São pessoas, irmãos, que ouvem a palavra, mas não entendem. São pessoas que ouvem com os ouvidos, mas o entendimento que vem do coração não tem efeito. Nada do que ouvimos será validado em nosso ser, se nós não absorvermos na parte mais íntima do nosso corpo, que é o coração. Você precisa ouvir com o ouvido, mas você precisa entender com o coração. O Evangelho é assim, irmãos, você ouve a palavra, mas você entende com o coração, você entende com a sabedoria que Deus tem nos dado. Quantas pessoas que não deixam a boa semente penetrar na sua vida, passam tempos e anos, e sempre continuam as mesmas. Por quê? Sempre as mesmas. Nunca há algo novo, nunca sente algo novo. São aquele solo endurecido. Meu querido irmão, que tipo de solo é você? Que tipo de solo sou eu? Que tipo de terreno o Senhor está trabalhando? Eu penso que de princípio, é claro que Jesus falou aqui sobre 4 tipos de terreno. Mas muitas vezes, todos nós temos um pouquinho de cada. Um pouquinho de cada um desses terrenos, muitas vezes está na nossa vida. Mas o Senhor foi trabalhando, e daqui a pouco a ação do Espírito Santo quebra a dureza dos corações. Irmãos, a palavra de Deus requer de nós que estejamos sempre abertos às novas lições, às novas experiências. Você precisa ter uma vida espiritual, uma vida de cristão, uma vida de crente, sempre desejando ter novas experiências, porque a vida espiritual não se resume apenas em você aceitar Jesus, ou receber o batismo com o Espírito Santo, em vir à igreja, ouvir uma palavra e apenas
apenas isso. Não, não, não. A vida espiritual é muito mais profunda. Deus tem algo muito mais profundo para mim e para você. Deus tem algo tremendo, extraordinário, que Ele quer realizar na nossa vida. A vida cristã é uma vida de contínua experiências de coisas novas, porque o nosso Deus faz coisas novas, e tem coisas novas todo dia para dar para mim e para você. Agora é claro que nós recebemos isso com humildade, porque a humildade é a força dos sábios, é a força que realmente nos leva a ter sabedoria para recebermos a palavra de Deus em nosso coração. Irmãos, o maior favor que podemos fazer a uma semente é enterrar essa semente, é sepultar essa semente. Quando a semente é enterrada, o que acontece? Ela vai dar fruto, ela vai frutificar. A semente não pode ficar na superfície de um solo, daí não vai germinar. Uma vez sepultada, ela morrerá, mas ela vai se multiplicar. Então deixa a palavra de Deus ser sepultada no teu coração, penetrar no teu coração, e então ela vai germinar, aleluia, e você vai dar frutos, e frutos que vai glorificar ao Senhor. As sementes que não penetram na terra, irmãos, Jesus falou e explicou que são comidas pelas aves do céu. Elas perdem a sua função. A função era de ser multiplicar e dar fruto, mas ela perdeu a função porque vieram as aves e a comeram. Infelizmente, a maioria das sementes que recebemos muitas vezes não germinam, porque nós não deixamos penetrar o coração. E se não penetrar o coração, fica sem efeito. Os discípulos de Jesus, eles foram assim, quem sabe, irmãos. Eles começaram a sua jornada como, quem sabe, esse solo compacto, à beira do caminho. E eu creio que todos passaram por esse estágio, porque eles eram impulsivos, eles eram ansiosos, eles eram agressivos, eles tinham seus temperamentos que o Senhor teve que trabalhar com eles. É aquele solo endurecido, mas o Senhor foi trabalhando. O solo do coração dos discípulos foi trabalhado, foi sugado, foi preparado por Jesus, para que a boa semente pudesse germinar, e eles viessem a dar frutos, e fruto com abundância. Assim, irmãos, eu creio que também, assim que a palavra chegou no teu coração, quem sabe encontrou um solo endurecido, você não entendia, mas a palavra foi, o Espírito Santo foi trabalhando, a palavra de Deus foi trabalhando, e foi encontrando um meio de penetrar no teu coração, e penetrou, e o Senhor conseguiu fazer com que a semente germinasse, e hoje você está aqui dando fruto, uns 30, outros 60, outros 100, eu não sei qual é a porcentagem que você está dando, mas a Bíblia diz que um dá 100, outro dá 60 e outro dá 30. O mínimo que nós temos que produzir é 30% na casa do Senhor. Aleluia. Será que nós estamos produzindo isso? Será que você está produzindo isso, irmãos? Diariamente o Senhor Jesus tem semeado a mais nobre semente no solo do nosso coração, que é a sua palavra. Se não tem havido produção, irmãos, ou se não tem havido resultados positivos, é exatamente porque o terreno está precisando da ação do Espírito Santo para amolecer esse solo. Num solo endurecido pelas intempéries da natureza, precisa vir o arado e trabalhar naquela terra compacta. E o Espírito Santo também, falando no lado espiritual, Deus tem um arado tremendo, irmãos, que se chama Espírito Santo, que vai penetrando
e vai mexendo com esse solo endurecido das nossas ideias, das nossas próprias convicções, do nosso achismo. Eu acho que é assim, tem que ser dessa maneira. Não é da maneira que tu acha, não é do teu achismo, é da maneira que ele diz. O grande eu sou é ele, irmãos. Ele é o grande eu sou. E o Espírito Santo, irmãos, ele é aquele que realmente trabalha no terreno do solo do nosso coração, preparando para que nós venhamos a dar uma boa produtividade. Aleluia. Irmãos, diariamente o Senhor trabalha nos nossos corações. Agora cuidado, irmãos, para você não ficar sendo esse solo à beira do caminho, esse coração endurecido, por se deixar transitar por ensinamentos e conceitos errados, por ideias e pensamentos que contrariam os princípios da palavra de Deus. Quando os nossos conceitos são errados, os nossos pensamentos estão indo em choque com a palavra do Senhor, esse solo vai ficando impenetrável para as coisas de Deus. Mas Deus, pela sua misericórdia, Ele sempre está agindo no coração do homem. Irmãos, eu não sei como tem sido o seu coração, mas o fato de você estar aqui, eu creio que você já passou por esta fase. O solo do teu coração já não está mais endurecido, mas o Espírito Santo tem amolecido esse coração, tem mexido com essa terra que estava à beira do caminho, transitada, pisada, endurecida, foi amolecida pela ação do Espírito Santo. Aleluia. E hoje eu creio que o teu coração é sensível à voz de Deus, teu coração é sensível. Aleluia. Irmãos, não deixe seu coração ficar insensível, não deixe a palavra de Deus ficar impenetrável, mas deixe a palavra de Deus penetrar no solo do teu coração, para que você possa ir e dar muitos frutos que glorifiquem ao Senhor. Oh, irmãos, são aqueles corações onde a verdade da palavra então penetra e a pessoa frutifica e o coração fica sensível. Mas há pessoas que ainda estão vivendo à beira do caminho. Seu solo do seu coração é à beira do caminho. Ele ouve a palavra, mas não entende. Ele ouve a palavra, mas a semente da palavra não consegue penetrar. Alguma coisa precisa ser feita, mas eu quero dizer nessa noite que o Espírito Santo está aqui para fazer. Se o teu coração ainda tem alguma área endurecida, tem algumas áreas que você não compreende a ação de Deus, nessa noite o Espírito Santo está aqui para trabalhar. Deus, irmãos, tem o seu Espírito para sugar nosso coração, sugar a terra, fazer o sugo na terra. Deixa o Senhor fazer esse sugo, essa vala com arado, abrindo as durezas do nosso coração, para que nós venhamos entender a palavra, para que a palavra possa penetrar e fazer realmente o que ela é o natural fazer. É natural a semente penetrar na terra e ali nascer, e ali crescer, e ali frutificar. É natural você ouvir a palavra de Deus, e se o teu coração é um solo trabalhado pelo Espírito Santo, sempre que você vai ouvir a mensagem, sempre essa mensagem vai ter efeito na tua vida. Sempre alguma coisa você vai pegar na palavra, alguma coisa você vai aprender, alguma coisa você vai ouvir e você vai praticar, porque a palavra está caindo na boa terra, num solo bom. Aleluia. Não esqueça, irmãos, a semente é poderosa, porque a semente é a palavra de Deus. Semente é poderosa, sempre a semente vai ser poderosa. O problema não é na semente, irmãos. O problema é no solo. O problema é no solo. O problema é o nosso coração. Mas o Espírito Santo tendo liberdade para trabalhar, irmãos, vai sair o problema, porque o solo vai ficar trabalhado pela ação de Deus, o Espírito Santo, e nós vamos frutificar. Os resultados são totalmente, irmãos, alvissareiros, são resultados que glorificam os céus. Aleluia. Deixa o Senhor
trabalhar na tua vida. Mas Jesus falou de um outro tipo de terreno. O segundo tipo de terreno é o solo rochoso, é o solo pedregoso. Jesus falou, outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Irmãos, Jesus, dando depois a explicação para os discípulos, ele disse: o que foi semeado em solo rochoso é esse que ouve a palavra e recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, e neste chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza, logo volta atrás. Irmãos, como nós vemos isso no meio do povo, aquelas pessoas que recebem até Jesus com alegria, até ouvir a palavra, recebe com alegria, mas daqui a pouco, cadê aquela pessoa que aceitou Jesus? Onde está? Não está mais na igreja. Irmãos, as sementes lançadas nesse solo, elas encontraram condições para germinar. Foi condições mínimas, mas encontraram, germinou. A semente logo nasceu, mas tinha pouca terra, porque foi semeada num solo, mas esse solo era rochoso, de pouca terra. Ali não havia condições para realmente dar uma produtividade. A Bíblia diz que logo veio o calor do sol, e elas não suportaram, já que suas raízes eram superficiais. É aquelas pessoas que ouvem a palavra, mas daqui a pouco as coisas do mundo, outras coisas vão vindo. Esse solo, irmãos, a bem da verdade, representa todos que recebem muito rapidamente, com alegria a palavra, com júbilo. São aquelas pessoas que têm aqueles sonhos, muitos sonhos, mas na hora de ver esses sonhos realizados, não existe perseverança. São sonhos apenas mentalizados na mente. E nós vemos, irmãos, que aqui nesse tipo de solo, são aquelas pessoas que, quando vêm os problemas, quando chegam as angústias, as perseguições, logo aquela frutificação, aquela planta morre. A semente ela foi germinando, mas não suportou o calor do sol e as perseguições. Nós vemos, irmãos, Jesus falando que essas pessoas, elas são as pessoas que, quando começam a ter algumas decepções, começam a enfrentar as perseguições de colegas, de parentes, as críticas porque são crentes, assim logo desiste da sua jornada. Jesus, irmãos, nunca fez promessas que o crente iria ficar isento de lutas e prova. Se qualquer pastor, qualquer igreja que você estiver, e ali dizer que você não vai ter luta, venha para Jesus porque você não vai ter mais luta, não vai ter mais problema, isso é uma farsa, isso é algo não verdadeiro. Jesus mesmo disse: no mundo tereis aflição. A diferença é que nós temos Jesus na vida, e com Jesus nós vencemos, e com Jesus nós temos força, e com Jesus nós enfrentamos as lutas. Jesus, muitas vezes, Ele não tira os leões, mas Ele vai contigo lá junto com os leões. Ele não tira a fornalha de fogo, mas Ele vai lá andar contigo junto na fornalha de fogo. Uma coisa é certa, Ele disse que não nos deixaria órfão, que Ele estaria conosco. Eu estarei convosco
todos os dias, é todos os dias. Lá na luta que está passando, nas lágrimas que você está derramando, Jesus está aí contigo, irmãos. Aleluia. Mas esse tipo de solo é aquele que não suporta as lutas, não suporta as decepções, não suporta. Então, são pessoas que vão se tornando muito frágeis espiritualmente. São pessoas que não entendem que Jesus ajuda, abençoa, mas eles não suportam as lutas e assim vão sendo fracassadas, porque não têm ânimo para perseverar, não são pessoas perseverantes. Esse tipo de solo, irmão, não permite as raízes se aprofundarem, e por isso a planta não tem sustentabilidade, não tem os nutrientes necessários para produzir e para que venha crescer e venha dar seus frutos, porque é uma planta que germinou, mas não teve como penetrar, não tinha terra, não tinha solo fértil, era um solo rochoso, pedregais. Então as raízes não conseguiram descer, não conseguiram ter raízes, e veio então o sol e logo queimou essa planta. Aqueles crentes que estão na igreja, mas não têm raízes, são levados pelos ventos das heresias. Vem uma pessoa, fala uma coisa, ele já se escandaliza. Vem outro, fala uma coisa, então ele já vai para outro lugar. Vem outro, fala uma coisa, ele já vai para outro, e ele fica confuso, porque ele não tem firmeza na palavra, ele não conhece a palavra, ele é levado pelos ventos das heresias. É como as ondas do mar, um dia está bem, outro dia está lá embaixo. As raízes de uma árvore, irmãos, são o segredo do seu sucesso. É as raízes. A árvore, quanto mais raízes tiver, ela vai ter mais sustentação, vai ficar mais forte. Vem as tempestades e não conseguem arrancar a árvore, porque ela tem raízes. E que você possa ter raiz, irmãos, que a semente possa ter caído num solo onde essas raízes puderam descer às profundezas da palavra de Deus, e você vem luta, vem vento, vem tempestade, vem angústias, vem intempéries, mas não consegue mexer com você, porque você está firmado na rocha que é Jesus. Você tem raiz, você está firmado na palavra, nesse solo tremendo. Irmãos, as decisões e juramentos que as pessoas fazem não tem durabilidade quando o solo é pedregoso. Ele faz até juramento, ele até faz promessa, ele até vai ao tanque batismal, ali faz promessa de ser fiel ao Senhor, de ser um crente verdadeiro, mas ele fica só na superficialidade. É aquele solo pedregoso, que não tem como as raízes se aprofundar. E assim, irmãos, são pessoas que o vento vem e arranca aquela plantazinha, arranca aquilo que estava germinando, aquilo que estava crescendo, arranca, porque não tinha raiz. Quantas pessoas estavam aí com alegria, servindo ao Senhor, mas cadê? Se desviou, o que aconteceu? Parou, o que aconteceu com o irmão? Desanimou. Não tinha raiz, irmãos. Veio o sol quente, as lutas, as batalhas, e fizeram ele desistir. Para as raízes se aprofundar nesse tipo de solo, irmãos, tem que acontecer uma ação dos céus. Num solo pedregoso, tem que remover as pedras. Tem que remover as pedras. E assim, irmãos, o Espírito Santo, ele é especialista para remover as pedras que querem impedir das raízes aprofundar no solo do teu coração, que não querem deixar essa semente germinar, ter raízes. Deixa o Espírito Santo trabalhar, irmãos. É necessário deixar o Espírito Santo tirar as pedras, os cascalhos, os pedregais. Isso quer dizer, é necessário que venha sair aquelas amarguras, aqueles ressentimentos,
Deixa o Espírito Santo trabalhar nessas falhas. Deixa o Espírito Santo trabalhar no teu coração, para que você possa ter um coração perdoador, uma pessoa onde saiba realmente perdoar, saiba compreender as pessoas. Precisamos, irmãos, deixar o Espírito Santo trabalhar na nossa vida. Precisamos percorrer os labirintos do nosso ser e assim tirar tudo aquilo que está impedindo de a raiz se aprofundar. Não seja, irmãos, em nome de Jesus, não seja um solo pedregoso, cheio de cascalho, mas deixe o Senhor trabalhar nesse solo. Eu disse que, claro que aqui a Bíblia fala de 4 terrenos, um diferente do outro, mas todos nós passamos, quem sabe, por um estágio desse. Todos nós, quem sabe, tivemos alguns pedregais em nosso solo, nosso terreno, em nosso coração, e o Senhor precisou tirar, mas Ele tirou. E se você ainda tem algumas pedrinhas aí que estão impedindo dessa raiz se aprofundar mais, estão impedindo, deixa o Espírito Santo trabalhar, que Ele vai tirar esse pedregal. Jesus é especialista para trabalhar com esse tipo de terreno, irmãos, pois Ele trabalhou na vida dos discípulos. Ele deu força para os mesmos ultrapassar esse estágio, para que eles pudessem não ser um terreno pedregoso, mas um terreno que viesse produzir 30, 60 e 100. Muitos discípulos voltaram atrás, quando Jesus estava falando, lá principalmente João 6, 60 e 66, mas Pedro, que era também um terreno pedregoso, ele disse: Senhor, mas para quem iremos nós? Pois tu tens a palavra de vida eterna, para onde nós iremos? Ele percebeu que ele tinha que deixar Jesus trabalhar naquele terreno pedregoso, e Jesus trabalhou, irmãos, e fez de Pedro, que era um solo à beira do caminho, era um terreno pedregoso, mas Deus foi trabalhando e fez de Pedro um dos grandes apóstolos. O mesmo Deus que trabalhou na vida de Pedro está aqui para trabalhar na minha vida e na tua vida, porque o tempo de Pedro já passou, mas agora o Senhor está aqui para trabalhar na tua vida, e Ele é especialista para tirar os pedregais que querem impedir de a semente não produzir, não ter raízes, mas o Senhor vai tirar esses pedregais, e você vai produzir 30, 60 e 100, aleluia. Cada prova, as raízes devem se aprofundar muito mais em nossa vida, irmãos. Meus queridos, não tenha medo das turbulências da vida, não tenha medo das tempestades. Você tem que ter medo, irmãos, de não ter raiz, de não ter raiz, de a raiz não se aprofundar, porque daí vem o vento e vai sacudir você, e vai tirar você da verdade. Mas se você, aleluia, está deixando o Espírito Santo trabalhar na tua vida, irmãos, a raiz vai ter profundidade. Tempestade de ver, irmãos, não consegue abalar a tua fé. Esse solo esse solo pedregoso, irmãos, que Jesus falou aqui, é aquele solo daquelas pessoas que não consegue. Terreno pedregoso é aquela pessoa que não tem raiz, que não consegue ter intimidade com Deus. A pessoa não consegue ter intimidade. Esse solo pedregoso representa aqueles crentes, irmãos, que vivem vacilante, que vive resmungando, que vive murmurando, que vive no estágio de ingratidão, de incredulidade, de lamúrias. São aquele terreno pedregoso. Terreno pedregoso também representa, irmãos, aqueles crentes que vivem, quem sabe, atirando pedra em alguém, porque fica fácil ele tirar pedra de alguém, porque o terreno dele já é pedregoso, então ele já é fácil tirar pedra nos outros. Pode saber, irmão, quando o crente fica tirando pedra nos outros, só tem pedra para tirar, é porque o terreno dele é um terreno cheio de pedregais, não tem profundidade. Irmãos, na vida de algumas pessoas tem sido assim, irmãos. É natural ele ter ele é esse tipo de terreno, mas o Senhor não cansa em trabalhar.
o Senhor, Ele foi trabalhando na vida dos discípulos. Foi tirando as pedras, foi tirando as rochas, foi tirando os pedregais que queriam impedir da frutificação. Ele foi trabalhando, irmãos, e só um se perdeu, que foi Judas. Todos os demais frutificaram e foram bênção nas mãos do Senhor. Cada dia o Senhor está trabalhando na nossa vida. Sempre aparecem umas pedrinhas aí, né, irmãos? Mas o Senhor vai tirando, aleluia, e nós vamos ficando um solo fértil, aleluia, para que realmente nós possamos vir essa semente possa frutificar e possamos dar muito fruto. Irmãos, esse tipo de terreno pedregoso que Jesus falou é aqueles crentes superficiais, irmãos, mas chega de superficialidade. É necessário raiz, é necessário produtividade, é necessário que venhamos dar muitos frutos. O fruto sempre deve ser a marca do povo de Deus. O povo de Deus foi chamado para dar frutos. Jesus disse: eu vos nomeeis, eu vos chamei para que vades e dê muito fruto. O crente, a marca do crente, a marca do cristão é frutificação. Aleluia. O crente que não está dando fruto, ele ainda não é um cristão verdadeiro, porque Jesus disse: eu vos nomeei. Você foi nomeado, você foi chamado, você foi vocacionado para dar fruto. E o crente que não está dando fruto, irmãos, ele está sendo uma negação à palavra de Jesus. E você não é uma negação da palavra de Jesus. Eu creio que você está dando fruto, mas quem sabe ainda não chegou nos 30%. Então não se conforme, irmãos. O mínimo é 30%, porque Jesus disse: um deu 30, outro 60 e outro 100. Não se conforme com menos de 30% de produtividade. Aleluia. Deixa o Senhor trabalhar na tua vida. Amém, irmãos? Ficamos em pé. Na próxima terça a gente fala sobre os outros dois tipos de terreno. Venha, traga mais alguém. Tem algo bom para você aqui. Os dois outros terrenos, né? Que foi o terreno, aquele solo espinhoso, e depois aquele solo, então, aonde foi terra boa, né? Foi terra boa. Aleluia. Oh, irmãos, a nossa oração é para que todo crente possa ser essa terra boa. Aleluia. Mas como que está o solo do teu coração? Você ainda é aquele solo que a semente cai à beira do caminho, quer dizer, a palavra cai no teu coração, mas não faz efeito. Você ouve, mas não entende. Você vem à igreja, mas não compreende o que é igreja. Você ouve mensagem, mas aquela mensagem não faz efeito na sua vida. Esse terreno é aquele terreno que é à beira do caminho, aquele terreno que foi pisado, terreno de solo endurecido. Ou quem sabe você até veio à igreja, se animou, oh, que coisa boa é a igreja, mas vem as lutas, vem as dificuldades. Eu pensei que era só coisa boa ser crente, só que não tinha luta, que era só ver anjos e ver Deus e ver bênção, né? Mas tem deserto. Ser crente é passar pelo deserto também. Tem luta, sim. Só que você sempre Jesus sempre estará contigo. Aleluia. Quem sabe você ainda tem algumas pedrinhas aí que precisa tirar. Deixa o Espírito Santo tirar desse solo, irmãos. Deixa o Espírito Santo trabalhar nesse terreno endurecido, ou nesse solo que tem pedras. O Espírito Santo é especialista para trabalhar, e Ele quer trabalhar na tua vida. Aleluia. Ele quer trabalhar na tua vida. Baixe sua cabeça. Será que ainda não tem um pouquinho desse terreno endurecido no teu coração? Esse terreno onde a semente não consegue penetrar. Será que ainda, muitas vezes você tem algumas dúvidas da palavra de Deus, da ação de Deus, do trabalhar de Deus? Será que você não está sendo esse solo endurecido? Ou quem sabe
você até se animou para fazer alguma coisa na igreja, se animou em servir ao Senhor, mas está vindo luta, está vindo provas, está vindo dificuldades, e você está até dizendo: eu acho que eu vou parar de vir à igreja, eu vou parar de dizimar, acho que eu... Não acha não, irmãos. Deixa o Espírito Santo trabalhar na tua vida nessa noite, tirar essas pedrinhas, essas pedregais, esse terreno pedregoso que quer impedir de você ser uma bênção nas mãos do Senhor. Deus está aqui para agir na tua vida. Deus quer agir nesse terreno. Ele trabalhou na vida dos discípulos, aleluia. E os discípulos foram realmente produtivos. Foram homens que produziram. Não creio que não foi nem 30 nem 60, produziram 100%. Aleluia. Oh, meu querido irmão, o Senhor quer trabalhar na tua vida. O Espírito Santo está aqui para trabalhar. Nós vamos orar nesse momento. Quem sabe você quer vir aqui à frente? Dizer: pastor, eu quero que o Senhor trabalhe na minha vida. Quero ser um terreno melhor. Eu quero produzir mais. Eu não estou contente com a minha produtividade. Você quer vir aqui à frente? Eu quero orar por você. Quero orar por você. O Senhor está trabalhando. Ele quer trabalhar nos solos do coração aí. E quem sabe você está dizendo assim: pastor, eu quero produzir mais. Eu preciso produzir mais. Vem aqui à frente, irmãos. Fica com vergonha não. Aqui é o lugar de você produzir. Aqui é o lugar de Deus trabalhar na tua vida. Aqui é o lugar de você produzir 30, 60, 100%. Aleluia. Aleluia. Você, quem sabe, está percebendo que alguma coisa precisa Deus trabalhar na tua vida. Irmãos, quem sabe o Senhor precisa trabalhar em alguma área do meu coração, do teu coração. Existe ainda algum solo bem endurecido aí, e é a hora de você dizer: oh, Senhor, trabalha na minha vida, Senhor. Tira essa dureza do meu coração. Ou quem sabe tem alguns pedregais aí, e o Senhor quer tirar, e você... É aqui o lugar do Senhor tirar. Aqui é o lugar do Senhor trabalhar na tua vida. Aleluia. Aleluia. Irmãos, como é maravilhoso quando você se coloca à disposição do Espírito Santo e diz: Espírito Santo, trabalha na minha vida. Trabalhe, Espírito Santo. Deixa Ele trabalhar no solo do teu coração. Deixa Ele trabalhar no solo do teu coração. Oh, irmãos, o Senhor vai passar o Espírito Santo assim no solo do teu coração, vai amolecer, teu coração vai ficar mais sensível, a semente vai produzir. Quem sabe alguma coisa falta mais raiz, mas aqui na frente o Senhor vai fazer com que haja produtividade. Aleluia, aleluia, aleluia. Evangelista Carlos Martins, chega aqui para orar. Aleluia. Vamos orar e vamos ser mais produtivos. Vamos ser mais produtivos. Vamos ser mais produtivos. Aleluia, aleluia. Glória ao Senhor. Aleluia, aleluia. Senhor meu Deus, Pai Santo, glorioso, amado, eterno. Ah, Senhor, na presença do Teu Espírito Santo que estamos sentindo nesta noite. Senhor meu Deus, aqui está um povo, Senhor, que sentiu, foi tocado no coração e saiu do banco, veio até diante do Teu altar, porque sabe que Tu estás aqui, que Tu pode tocar nesses corações. Tu sabes, Senhor, o que está na alma de cada um, a tristeza, Pai, a maior angústia, a maior enfermidade deste mundo, Senhor meu Deus, é a alma, é a tristeza, a angústia, o sofrimento, muitas vezes depressão. Mas Tu estás aqui, Senhor, para curar na alma. Vai entrando agora, Senhor, arrancando do coração, da alma, a tristeza, as necessidades de cada um, Senhor meu Deus. Vai tocando agora, meu Pai. Vai entrando, meu Deus, meu Senhor, meu. Aquele que quer ter mais fé, aquele que, quem sabe, pelos problemas da vida, meu Pai, tem enfraquecido, meu Pai, tem deixado o coração, Senhor, endurecido, como aquele piso, aquele chão que está na beira do caminho. Mas, Senhor meu Deus, Tu
Tu veio nesta noite para transformar essas pedras, esse chão endurecido em carne, meu Pai. Abençoa grandemente, derrama, Senhor meu Deus, sobre cada um a Tua unção, a Tua graça, a Tua misericórdia, porque Tu és um Deus misericordioso. Pai, vai curando o coração, vai curando a alma, vai entrando lá na profundo, Pai, da alma, vai entrando ali, Senhor, os que estão enfermos, meu Pai, entra da planta dos cabelos à planta dos pés, vai entrando, Senhor meu Deus, muitos estão aí, quem sabe com dor nos ossos, quem sabe no coração, quem sabe, meu Pai, no sangue, também na cabeça, na memória, Senhor meu Deus, que eles possam sair daqui, aleluia, glorificando o Teu nome e dizendo: só o Senhor é Deus, porque é Tu, Senhor, que faz a obra. Em nome de Jesus nós já Te agradecemos, porque sabemos, Senhor, que Tu estás aqui, estás operando nesta noite. Obrigado, Senhor, amém.